Olá, pessoal, já estamos no ar com mais um programa Papo com a Adri. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso programa é aqui na Web Rádio 016. Quero convidar você para curtir, compartilhar a nossa página e também, gente, quem não está me seguindo já começa a seguir aí, ó, o meu Instagram já está na tela. Aproveita também, já segue a Web Rádio 016, assiste toda a nossa programação, deixa seu comentário, tá lá no YouTube, na Play TV e nas redes sociais da Web Rádio 016. Quero falar para vocês que hoje nós temos um assunto aqui muito especial. Tudo a ver com autoestima, tudo papo que mulher gosta, gente, tá aqui, vocês não podem perder esse programa, tá? Mas antes, ouça aí o recado da Bid Media. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. E aí, pessoal, ouviram o recado da Bid Media? Não deixe de dar aquele up nas suas redes sociais. Como eu havia dito no começo do programa, hoje o assunto é muito especial. Eu sei que os homens estão vaidosos, mas mais para nós mulheres, né, meninas? Quem não quer dar aquela valorizada aí no visual? E hoje nós vamos falar sobre harmonização facial. Você gosta desse assunto? Estamos aqui com a doutora Yara Pengo, ela que vai dar as dicas sobre esse caminho aí da levantar a nossa autoestima, valorizar ainda mais a nossa aparência. A gente sabe que depois dos 20, dos 30, a gente já começa a dar aquela mudada aí no visual. E tudo isso tem a ver com os anos mesmo. Não adianta a gente querer paralisar o tempo, porque não vai. Por isso, a estética, a harmonização facial está aí a nosso favor. Doutora Yara, seja bem-vinda. Que prazer ter você aqui com a gente, viu? Olá, muito obrigada. O prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Esse assunto interessa toda a mulherada, né? Se a produção deixar, nós vamos ficar aqui te pedindo dica o dia inteiro. Doutora, como eu te disse, hoje a autoestima conta muito. E os desafios para a gente conseguir aí uma aparência melhor tá todos os dias. A mulherada está se desafiando todos os dias para não deixar aquele pé de galinha, para não deixar aquele bigode chinês. Conta pra gente como é que você lida com isso. Com certeza. A harmonização facial, ela abrange todas essas questões que você falou, né? Não somente o preenchimento para suavizar um bigode chinês, mas também a parte da toxina botulínica, o famoso botox, né? Para eliminar as ruguinhas da testa, os pezinhos de galinha. E eu tenho percebido que tem aumentado cada vez mais, né? A procura pelos tratamentos estéticos. Também a cada dia temos novas opções no mercado de tratamentos. Então, a gente também, profissional, tem que estar sempre se atualizando. Sempre atualizando. Para conseguir suprir, né, o que os pacientes buscam, que eles estão cada vez mais exigentes também. Tem também a tecnologia, né? Hoje já tem aparelhos que podem estar sendo utilizados. Temos as tecnologias, como, por exemplo, o ultrassom micro e macro focado, que é uma tecnologia que visa melhorar a flacidez de pele, dar aquela leve puxadinha no rosto, que também é o desejo de muitas pacientes. O que é a harmonização facial no geral? Que a gente tem muito mito, a gente não conhece, quer fazer, mas não conhece. Doutora, o que é a harmonização facial? Vamos lá. A harmonização facial, eu acredito que ela tenha ficado mais conhecida pelo preenchimento, né? Com ácido hialurônico, que a gente vê muito nas mídias, aqueles antes e depois, que a pessoa muda bastante. Aquilo lá é resultado de preenchimento. Mas a harmonização facial também envolve outros procedimentos, como, por exemplo, a toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos maravilhosos, os peelings químicos, fios de colágeno, tudo que vai visar tornar o nosso rosto mais harmônico. Quando eu falo, eu vou fazer uma harmonização facial, isso ele vai pegar todo o meu rosto, toda a região, vai incluir o bigode chinês, nariz, boca, testa, ou como que é? É só uma região?
Isso vai depender muito de cada paciente, né? O termo harmonização, ele é muito amplo. Por quê? Um rosto mais harmônico é um rosto mais bonito. Porém, a beleza, ela é muito relativa. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, nós, como profissionais, nós temos alguns parâmetros para seguir. Por exemplo, parâmetros técnicos. O lábio inferior, ele deve ser ligeiramente maior que o lábio superior. O nariz retilíneo e empinado é mais bonito, é mais harmônico. Nós temos proporções ideais do rosto, seja uma face feminina ou masculina. Tudo isso eu levo em consideração na hora de fazer a harmonização. Só que antes disso, eu priorizo o que o paciente quer, né? Se o paciente chega reclamando apenas do lábio, se ele já tem um rosto bonito, o lábio fino que incomoda, às vezes só de preencher o lábio já vai ficar super harmônico, vai melhorar o rosto dele. Ou, às vezes, a gente precisa fazer outras intervenções. Então, vai variar muito com a idade do paciente, o que o paciente busca. Segundo uma pesquisa, mais jovens estão buscando por harmonização facial, não esperando só a idade. Jovens de 20 anos já estão buscando, não só pela idade, mas por mudar mesmo. Como que você vê esses pedidos, essa mudança que os jovens estão buscando? Será que está relativa mesmo à aparência ou tem algo por trás disso no emocional? Eu acredito que tenha muita influência, principalmente das mídias sociais, que a gente vê diariamente resultados, artistas que fizeram, e o público que está ali assistindo aquilo acha que talvez tem que fazer, né? Por isso que sempre quando eu vou atender um paciente, eu procuro identificar o porquê que ele está fazendo aquela harmonização. Por que ele quer aquela mudança? É por uma pressão que ele viu, algum resultado em mídia social? Às vezes ele quer fazer uma coisa que no rosto daquela famosa ficou bem, mas no rosto dele não vai combinar. E aí é minha função falar, né? Ó, isso não vai ficar harmônico em você. Então, acho que sim, tem muita pressão, por isso que cada paciente tem que ter o olhar crítico a respeito do porquê que ele está querendo fazer aquela alteração. Porque é uma alteração no rosto, né? Vai mudar um pouquinho. Se der errado, a responsabilidade, mesmo o profissional orientando, vai cair sobre o profissional, né, doutora? Provavelmente. Às vezes o resultado até vai ficar bonito, mas não era. O paciente ele não queria aquilo, realmente. Ele não precisava daquilo. Então, ele vai ficar insatisfeito. Então, a gente tem que saber identificar o real motivo que leva aquela pessoa a fazer aquele procedimento. Então, vocês têm que ter um posicionamento ali profissional para orientar aquele paciente sempre. Com certeza. Nos casos assim de peles mais maduras, como que é feito esse procedimento? Em peles maduras, normalmente, por exemplo, nós não entramos diretamente com um preenchimento com ácido hialurônico para reposicionar. A gente precisa antes tratar a pele, que provavelmente é uma pele que já sofreu com perda de colágeno, perda de elastina, às vezes é uma pele com mancha, uma pele desidratada. Então, temos algumas opções, como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos que vão estimular o seu próprio organismo a produzir colágeno, melhorando firmeza, trazendo qualidade de pele mesmo, né? Viço. E aí, depois, então, a gente entra com um preenchimento em pontos específicos. Existe diferença entre a naturalização facial e a harmonização facial? A naturalização facial é um termo novo, né? Que veio para falar, ó, é possível harmonizar sem que você perca a sua identidade, né? Então, é possível fazer alterações sutis que fiquem bonitas, que tornem o seu rosto mais harmônico, mas que não vai fazer com que você fique irreconhecível, né? A gente vê muito isso diariamente, os pacientes eles chegam para mim falando assim, Yara, quero melhorar, mas tenho muito medo de mudar demais. Perder a naturalidade. Perder a naturalidade. Eu acredito que essa é a preocupação de todas as mulheres. Com certeza. Que tem, assim, aquela consciência do que é autoestima. Porque quando a gente lida com uma questão que a gente não tem autoestima, a gente quer sempre usar mais de técnicas de harmonização facial, estética, e essa mudança ela pode ter um impacto negativo. Com certeza. É onde a gente cai nos exageros. Os exageros. O paciente ele está buscando uma juventude eterna, às vezes, e ele não vai conseguir ter isso, porque ninguém consegue, né? E ele acaba exagerando, se frustrando, ficando artificial. Então, o termo naturalização vem para falar que não é assim, né? A gente vai usar os mesmos procedimentos, só que em quantidades menores, menos sessões, para ficar um resultado mais natural, mais sutil, mas que também dê uma diferença significativa. A doutora Yara, você é farmacêutica. Sou farmacêutica bioquímica. Hoje já teve uma mudança muito grande. Antes era só cirurgião plástico que fazia alguns métodos
de estética nesse sentido. Sim. Hoje já está dentista, já tem farmacêutico fazendo, biomédicos, fisioterapeutas. Como que é para você ver toda essa mudança? Eu vejo essa mudança como algo muito bom, porque tornou os procedimentos mais acessíveis, né? Antigamente, há anos atrás, o Botox era uma coisa que era muito inacessível, era somente os médicos que faziam, era muito mais caro. Hoje em dia a gente consegue passar mais conhecimento para o público, porque tem mais profissionais falando sobre isso, com pontos de vista diferentes, né? Cada profissão se especializa em uma determinada área, então a gente vê os procedimentos de uma forma diferente. E tornou mais acessível. Então, mais gente consegue fazer, né? Então, eu vejo como uma coisa muito boa, porém, nós temos que ter um cuidado, porque também, quanto mais profissionais trabalhando, a chance de você ter profissionais mal intencionados, que acabam fazendo os procedimentos de uma forma errada, também aumenta, né? Essa chance aumenta. Nós já vimos casos nessa semana que uma influenciadora ela perdeu os lábios devido a um procedimento mal feito de uma profissional. Exatamente. Esse caso, ela foi fazer um preenchimento labial. Normalmente, a gente utiliza o preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que a gente sabe como ele vai se comportar no organismo. Se não der certo, a gente consegue reverter. Então, ele é bem estudado e seguro para o paciente. No caso dessa pessoa, né, que perdeu os lábios, infelizmente, ela foi fazer, ela não sabia o que estava sendo aplicado nela. Depois que começou a acontecer inflamações, ela teve que retirar o produto e, portanto, acabou perdendo parte do lábio, foi descoberto que ela tinha sido injetado nela PMMA, que é uma substância que ela não é reabsorvida pelo nosso organismo, ela é extremamente inflamatória, a gente não consegue retirar facilmente e por isso aconteceu tudo isso. É um desafio também para vocês procurar o laboratório certo para entregar um produto de qualidade para o seu paciente? Com certeza. Nós temos muitos fornecedores, né? Porque tem uma demanda muito alta. Então, a gente, por exemplo, na minha clínica, eu sempre procuro comprar do mesmo fornecedor. A toxina botulínica é muito importante isso, porque ela precisa vir refrigerada. Então, se eu pego um fornecedor que não tem esses cuidados durante o transporte, pode impactar no meu paciente. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para as pessoas que gostam, né? Quando forem fazer procedimentos, sempre pedir para o profissional, porque é um direito dos pacientes pedir, o que está sendo injetado em mim? Me mostra abrindo o produto para ver se realmente... A validade também é importante. Tudo é muito importante. E a qualidade também da refrigeração. Você acha que o paciente deve sentir, pegar nesse produto, sentir que ele está refrigerado pela segurança dele ou não? Ou vai da consciência do profissional? Que vai muito do paciente. Se o paciente chegar, ele vê que o lugar não tem um frigobar, ele vê que o lugar não tem um controle, ele já não se sentir seguro, ele pode sim exigir isso, né? Mas, normalmente, o que eu faço, eu sempre pego, retiro do frigobar na frente do paciente, mostro para ele a marca de toxina botulínica que eu estou trabalhando, justamente para ele ter um respaldo e uma confiança, né? Que isso é essencial. Com certeza. E vamos falar, doutora, quais os horários de atendimento, suas redes sociais e onde o paciente encontra a doutora Yara Pango. Atualmente, eu atendo na Avenida Senador César Vegueiro, número 480, na sala 20, aqui em Ribeirão Preto. Atendo todos os dias, de segunda a sexta, e aos sábados pela manhã. E 2 vezes ao mês eu atendo também na cidade de Batatais. Você tem consultório lá? Tenho um consultório lá também. Pode falar o endereço. Fica na Avenida Prefeito Mário Martins de Barros, número 83. O meu Instagram é doutora Yara Pengo. Aí, pessoal, e eu errei, viu, gente? Eu falei Yara Pingo, acho que foi isso, tá? É Yara Pengo, tá, gente? Muita gente confunde. Confunde, é diferente. A harmonização facial, você considera que hoje ela é para todos? Sim e não, né? Sim, com algumas ressalvas, que seria, para todos que entendem o que ela pode fazer, né? Não é para pessoas que buscam a juventude eterna, né? Como eu já tinha citado anteriormente, porque provavelmente ela não vai ficar satisfeita. Ela vai se frustrar no final, porque ela não vai conseguir ficar nova para sempre, né? O intuito da harmonização principal é melhorar pontos de melhoria no rosto. Por exemplo, uma pessoa que tem lábio fino, aquilo tem um real impacto na vida dela.
Às vezes deixa de passar batom. Eu exagero no batom. No batom, no contorno, para tentar ficar um pouquinho maior. Isso acaba impactando. Então, você vai lá, você aumenta os lábios, melhorou, né? Você entendeu o que esperar daquela harmonização. E também não é para pessoas que buscam fazer procedimentos por uma pressão das mídias sociais, por exemplo. Não me incomodo com nada. Comecei a ver aquilo, ai, tá me incomodando. Ou às vezes nem tá incomodando, mas quer fazer, porque fulano fez. Então, a gente tem que ter esse filtro. Fora isso, é um procedimento maravilhoso, que melhora, tem real capacidade de melhorar a vida das pessoas. Porque a autoestima, ela reflete muito como a gente se comporta perante o mundo, né? Se a gente se sente melhor, a gente vai interagir de uma forma melhor. Nós também observamos que não só a mulher tá mais vaidosa, mas o homem também. Você tem muito paciente masculino lá? Tenho atendido bastante homens e tem aumentado, isso é uma coisa que eu já reparei. Eu comecei a atender em 2019 e desde então eu tenho atendido cada vez mais homens. Principalmente, normalmente eles começam pelo procedimento de toxina botulínica, que dá uma alteração sutil e eles amam, né? Sorrir sem aparecer as ruguinhas, fica muito legal. E depois vão para os procedimentos de preenchimento, para melhorar um bigodinho chinês. Contorno de mandíbula também é um procedimento muito buscado pelos homens, para deixar mais marcadinho. A busca deles é mais assim, é mais equilibrada do que a nossa, porque nós temos uma preocupação com a aparência ou não? Ou eles estão nesse mesmo caminho aí? Não, estão caminhando juntos? Os homens, eu acredito que a chance deles caírem nos exageros, que seria a busca incessante por algo que não tem como atingir, é menor. Por eles também sofrerem um pouco menos de pressão estética, que a gente sabe que é maior com as mulheres. Nós somos cobradas diariamente, o tempo todo, para entregar essa juventude, né? A gente é cobrada a não envelhecer, a não engordar, a se tá magra é criticada, se tá gorda é criticada, ninguém sabe mais o que fazer, né? E a minha área, ela fica numa linha muito tênue entre vender a juventude eterna, que é o que eu não quero, e vender uma forma de envelhecer melhor. Né? Envelhecer de uma forma mais desacelerada, mais bem cuidada. Esse é o intuito do meu trabalho. Equilibrada. Com certeza. É isso que a gente tem que buscar, né, pessoal? Porque, como você disse, não vamos ter a juventude eterna jamais. Com certeza. Não existe essa fonte. Infelizmente, ainda não inventaram. Existe. Como que você se prepara para os procedimentos? Você tem uma técnica? Como que eu me preparo normalmente? Depois que eu me formei na pós-graduação, né, em farmácia estética, eu nunca mais parei de me preparar, né? Eu sempre fazendo cursos, buscando conhecimentos. Como eu disse, a cada dia tem uma técnica nova no mercado. E a gente tem que saber, né? A gente tem que se atualizar. Então, este é o meu preparo. E também a parte humana, porque antes de vender um tratamento, eu estou lidando com pessoas. Então, procurar entender o que leva aquele paciente a me procurar, qual é a real queixa dele, como melhorar. E do ponto de vista do paciente, ele também tem que vir preparado, né, para o procedimento. Entendendo o que esperar daquele tratamento, até onde aquele procedimento vai. Entender que é necessário também fazer manutenções, né? Os procedimentos, eles não duram para sempre. A gente precisa passar esse conhecimento para o paciente para ele ficar esclarecido. E depois tem o preparo técnico, que é a parte de anamnese do paciente. Verificar se ele tem alguma contraindicação, alguma alergia, interação medicamentosa, tudo para tornar o procedimento mais seguro possível. Quando eu faço um procedimento labial, quantos meses eu tenho que voltar lá no seu consultório para tem que refazer, tem que aplicar de novo? Isso. E essa aplicação, ela é na mesma quantidade ou ela é uma dose menor? Vamos falar dos lábios, né? Porque aí varia bastante. Os lábios, normalmente a durabilidade é de 8 a 10 meses. Como é uma região que a gente movimenta bastante, o ácido hialurônico ele é reabsorvido um pouquinho mais rápido. Vamos supor que você colocou 1 ml comigo e gostou. Deu 8 meses, você volta. Gostou do resultado? A gente vai colocar 1 ml novamente. Se você chegar e falar, Yara, eu gostei, mas eu queria que ficasse um pouquinho maior que da última vez, às vezes a gente vai colocar 1 ml e meio, 2, então vai variar como o paciente quer. E a durabilidade dos procedimentos, principalmente falando de preenchimento com ácido hialurônico, varia muito em relação à água. Se o paciente ingere bastante água, a tendência é que dure um pouquinho mais. Agora, um outro exemplo. Se o paciente veio comigo e fez um full face, colocamos 10 ml. Daqui a um ano ele vai vir novamente. Pode ser que não precise dos 10 ml novamente. Às vezes a manutenção vai um pouquinho menos, 5, 6, e aí ele vai conseguir manter os resultados.
Isso não só para os lábios, mas também para o bigode chinês, para toda Tudo, a área ali que você trabalhou. O pensamento é o mesmo. Só em relação à durabilidade, que o lábio dura um pouquinho menos. As outras regiões do rosto, a duração é em torno de 1 ano, falando de preenchimento, né? Quando eu faço o preenchimento, os meus lábios, eles já mudam a cor ou é um outro procedimento para aumentar e para mudar a cor, que fica um coradinho ali, um rosa bonito? É um outro procedimento. Aí seria a micropigmentação labial. Por que que fica essa cor? Por conta da aplicação. Como a gente mexe, a gente manipula os lábios, acaba tendo maior aporte sanguíneo, então fica um pouquinho mais vermelhado, mais rosinha, mas essa coloração vai voltar ao normal depois que passar todo o inchaço. Então, o preenchimento ele vai volumizar os lábios. Melhorar contorno, melhorar a hidratação, mas ele não muda a coloração. E você faz a coloração lá também? A coloração não, somente o preenchimento aí, mesmo. Pessoal, a doutora Yara não faz a coloração, tá? Só o preenchimento mesmo. Os tratamentos preventivos, como que eles funcionam? Os tratamentos preventivos, quando a gente pensa em prevenção, nós ficamos com 2 principais procedimentos, que seria a toxina botulínica e os bioestimuladores de colágeno. Normalmente, eu indico a partir dos 28, 30 anos que a gente comece a investir em prevenção, porque é a idade que a gente já sabe que é comprovado que ocorre uma queda do colágeno na nossa pele. E daí, a gente começa a sofrer com os efeitos de flacidez. Às vezes, com 30 anos, você não vê, só que já começou. Internamente já está ali gerando essa perda. Então, fazer uma sessão de bioestimulador de colágeno uma vez ao ano vai estimular seu próprio organismo a produzir colágeno e vai desacelerar essa perda. E a toxina botulínica vem para ajudar, para evitar o surgimento de rugas estáticas, aquelas ruguinhas que ficam marcadas permanentemente na nossa pele. Viu, pessoal? Quantas dicas maravilhosas. Eu já estou aqui louca para ir lá na clínica da doutora Yara fazer os meus procedimentos, que eu sei que já está precisando. Eu já dei uma passadinha ali antes da gente entrar aqui no estúdio. Ela já me falou tudo que eu preciso e eu vou lá. Então, não deixem de ir. Doutora, vamos reforçar mais uma vez o endereço, as redes sociais, qual o horário de funcionamento? Vamos lá. Aqui em Ribeirão Preto eu atendo na Avenida Senador César Vergueiro, número 480, sala 20. O prédio é Unique Vergueiro. Atendo de segunda a sexta, o dia todo, e também aos sábados pela manhã. E atendo na cidade de Batatais 2 vezes ao mês. O endereço é Avenida Prefeito Mário Martins de Barros, 83. E o endereço aí do Instagram já está na tela para você seguir a doutora Yara. Pessoal, eu também quero falar para vocês, não esquecer de dar aquele up aí nas suas redes sociais. Fale agora com o pessoal da Bid Media. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Viu, pessoal? É facinho mesmo deixar suas redes sociais sempre atualizadas com a Bid Media. Nós estávamos aqui conversando esse papo gostoso sobre harmonização facial, mas a gente já está chegando no final do nosso programa. É uma pena, passou tão rápido, gente, mas vocês podem aí entrar em contato com a doutora Yara, tirar todas as suas dúvidas, tá? Viu que não é um bicho de 7 cabeças a gente começar a fazer a harmonização facial. Às vezes a gente assusta, mas é só procurar um profissional sério, um profissional que vai dar o resultado que você precisa. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Deixa seu abraço e volte aqui quando precisar, tá bom? Muito obrigada, agradecendo mais uma vez o convite de vir falar um pouquinho sobre harmonização. E para os clientes, as pessoas que estão nos assistindo, no meu Instagram eu sempre tiro dúvidas, posto os vídeos para que você entenda, se familiarize um pouquinho mais antes de vir fazer a sua harmonização. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Agradeço você também que ficou com a gente, que acompanhou o programa. Você pode assistir e tirar suas dúvidas, como a doutora Yara disse. Pode assistir os vídeos que ela posta lá no Instagram dela, tirar todas as suas dúvidas e pode perguntar pra gente também aí no YouTube, que a gente vai direcionar pra doutora Yara e ela vai responder, vai
orientar você qual o melhor procedimento fazer, pessoal. Eu quero agradecer vocês, falar para vocês que na próxima semana tem mais Papo com a Adri e você não pode perder, tá bom?